Vocês sabem que eu adoro fazer resenhas aqui para o canal e hoje vamos conhecer esse livro de Vanessa Springora que se chama Consentimento, a história da menina que teve a coragem de expor os abusos de um escritor consagrado. Vem com a gente para conhecer essa história. Olá pessoal, a resenha de hoje é de mais um livro importante para nos ajudar a refletir sobre a proteção das crianças e adolescentes. Vanessa Springora é hoje editora, escritora e cineasta francesa e que escreveu esse que é o seu primeiro livro, recebendo prêmios e publicando ele em mais de 20 países. É uma história repleta de emoções. Consentimento, a história da menina que teve a coragem de expor os abusos de um escritor consagrado, é um livro que conta a história de Vanessa e os abusos sofridos por um consagrado escritor francês. Na década de 80, quando Vanessa tinha 13 anos de idade, o escritor, que ela chama pela inicial G, é um amigo de sua mãe e começa a envolver a menina numa relação abusiva. Ele lhe escreve cartas, propõe encontros e faz com que Vanessa se sinta especial, se sinta desejada. Essa relação entre eles começa de forma mais privada, mas logo vai se tornando pública e conhecida. G tem 50 anos e é conhecido na comunidade literária da época. A mãe de Vanessa inicialmente revela que era contrária a esse relacionamento, mas diante da mínima insistência da adolescente, a mãe permite que eles continuem se vendo, inclusive recebe o escritor em sua casa. Vanessa falta aulas, fica isolada e distante de outros adolescentes da sua idade. Ela já sofria com a ausência paterna e G lhe dava toda a atenção de que ela precisava. Então, ela passava cada vez mais tempo com ele. Algumas pessoas referiram a ela que ele era pedófilo, mas ela não entendia dessa forma porque foi levada a acreditar que aquele era um encontro especial, um amor que pudesse talvez ser incompreendido entre um adulto e uma adolescente. Ele fazia com que ela se sentisse assim. E ela imaginava que a diferença de idade não seria um problema porque a sua história com ele era única, que ele tinha apenas ela e ela a ele. No entanto, com o passar do tempo, Vanessa foi percebendo que G tinha outros relacionamentos com outras adolescentes e escrevia sobre essas e outras relações em seus diários, que depois publicava. Ele escrevia sobre abusos que cometia e ainda assim era reconhecido na área da literatura francesa da época. Quando Vanessa passou a ler alguns livros de sua autoria que falavam explicitamente desse comportamento, ela começou a compreender que aquela não era uma relação especial e sim mais uma história de abusos cometidos por G. Desvencilhar-se de G foi muito difícil e ela teve a ajuda de um amigo. Sua mãe, quando Vanessa contou sobre a separação, ela ficou triste, justificando que sabia o quanto G gostava dela. Mas Vanessa já tinha se dado conta de que havia sido vítima de um agressor em série. No seu livro, Vanessa lança luz sobre a questão do quanto algumas pessoas parecem ter direitos diferenciados por serem parte de uma determinada elite, como no caso de G e de outros tantos agressores que usam do seu status para justificar seus comportamentos abusivos ou então para permanecer cometendo seus crimes. Ela menciona que, por ele ser quem era, essa relação com ela era conhecida de várias pessoas e ninguém conseguiu interromper e ajudá-la a sair dessa situação antes que ela mesma fosse capaz de perceber tudo o que se passava. G chegou a ser procurado em algumas ocasiões por um órgão de proteção de crianças e adolescentes, mas dava justificativas que eram facilmente aceitas. Outro ponto importante abordado é aquele que dá nome ao livro, a questão do consentimento. Pois ainda que ela dissesse que consentia no momento em que havia sido envolvida naquela relação,
A autora pontua que era apenas uma criança e que ninguém a via dessa forma, nem a própria mãe. Mesmo anos depois, a sua mãe lhe dizia que tinha dado liberdade a ela e que a própria Vanessa escolheu relacionar-se com ele. A Vanessa teve crises bem importantes, sintomas psiquiátricos, mas aos poucos foi reorganizando suas emoções e sua vida. Revela que essa história ficará para sempre em sua memória e que escrever sobre ela lhe ajudou a lidar com toda essa intensidade emocional. Bom, pessoal, essa foi a dica de livro de hoje e que nos ajuda a lembrar que para consentir, o sujeito precisa ter um desenvolvimento cognitivo e emocional que lhe permita saber a realidade de seu contexto e que isso não é viável numa relação desigual como a de Vanessa e G, que era um adulto com reconhecimento, poder, enquanto ela era uma adolescente negligenciada pela família. Espero que tenham gostado dessa resenha. Até o próximo vídeo.